passar um caso para vocês. Eu trouxe 3 casos que são casos do dia a dia, para a gente discutir e ver como que é difícil, às vezes, uma decisão numa criança. Então, esse caso é um GTO masculino, 8 anos. Ele chegou no consultório em janeiro de 2013, com a história que ele estava brincando na piscina, teve uma dor no peito e uma síncope. Ele foi atendido rapidamente, ele teve tanta sorte que ele tinha um pronto-socorro na mesma rua, e a mãe contou que ele teve uma necessidade de cardioversão. De história patológica pregressa, ele tinha uma correção de CIA e CIV no INCOR aos 2 meses de idade. E a mãe contou que na cirurgia ele teve uma parada cardíaca, fez uma insuficiência renal e teve necessidade de diálise. Fez uma sepse, ficou na ventilação mecânica por 16 dias. No entanto, ele tinha tido alta da cardiopediatria em 2012. Bom, ela trouxe esse relatório, como vocês veem. Ele tinha realizado um eletro que constava uma taquicardia ventricular de 235 e ele foi admitido inicialmente, a mãe falou que como um período, uma emergência pós-comercial, porque ele tinha tido uma crise convulsiva, na verdade. Provavelmente foi secundário à taquicardia. E aí ele foi entubado, sedado, foi desfibrilado. Bom, ele chegou tomando amiodarona, 5 mg por quilo dia, ele tinha 22 quilos, e trouxe um eco que foi feito pós o evento, que me trazia uma hipocinesia septal e um aumento moderado da cavidade. Esse é o eletro da taquicardia. Na verdade, era para dar para alguém comentar. Rogério, quer comentar o eletro? Bom, é uma taquicardia de complexo QRS alargado. Lembrando que para criança o QRS largo é a partir, para ficar fácil para todo mundo, né? Pelas diretrizes da American Heart, para o suporte pediátrico, a partir de 90 milissegundos você considera já largo, com uma frequência muito rápida. Isso é um flutter ventricular, tem uma frequência perto de 250, quase 300 de frequência. Sempre que tem esses episódios, a gente tem que lembrar a possibilidade de descartar eventos supraventriculares com condução 1:1, que podem aberrar preferencialmente com rápido pelo ramo esquerdo, né? Tá difícil de ver que ramo que está aberrando, está somando as imagens. Mas com esse histórico, não há como você não falar que isso não seja uma arritmia ventricular. E uma outra coisa que é interessante é lembrar que os critérios diagnósticos de Brugada, aplicados ao eletrocardiograma da criança, falham principalmente na questão do início do QRS ao nadir do S, isso quebra, e a dissociação é muito difícil de ver, porque é muito rápido, tem muito QRS. Então, a gente fica com um pouco de dificuldade. Os outros podem ser aplicados com uma certa tranquilidade, mas esse critério do início do R ao nadir do S, que mostra a porção inicial, fica mais difícil. Mas aí eu acho que tem que interpretar com uma TV mesmo. Era o único eletro que ele tinha, né? Então, com a somatória, pra gente, a gente até surpreende deles terem feito o eletro de dose de derivação antes de tomar uma atitude, mas lá ele fala que ele chegou mais ou menos estável e depois que ele evoluiu para instabilidade. Bom, no exame físico, a frequência dele era de 78, não tinha nada de diagnóstica. Eu solicitei um teste ergométrico e um Holter, teste ergométrico, e eu, só mostrando aqui rapidinho, esse era o eletro dele do consultório. Alguém quer falar, se chama alguma atenção? É o eletro da chegada dele para mim. Bom, aqui o que a gente tem é um ritmo sinusal, né? O eixo está... ele está ISO aqui, mas tem uma alteração aqui importante, que é uma onda Q, que tem que ser valorizada, porque ela é profunda e dura mais que 25%, e ela está em derivações contíguas. Você tem uma outra situação aqui. Uma onda Q que começa a se estabelecer também com características patológicas em V5 e V6, provavelmente V5 um pouco menor que V6, provavelmente V7 e V8 tem onda Q, o que se traduz por uma onda R alta em V1, e esse salto brusco de V1 para V2, o que pode sugerir que você tenha uma zona
eletricamente inativa, se estendendo à parede posterior e com salto aqui. A onda Q, que está presente em D2, ela não se refere às outras situações, e eu não tenho uma R com mais de 2 milímetros ou larga aqui, o que indica que existe algo acometendo ou na parede lateral, e hoje, pela classificação do Baez-Deluna, tudo até a parede posterior é considerada lateral. A repolarização está alterada até V4, não é o comum de você ter T negativo até V4, geralmente a T vai negativa até V3, e nessa idade você esperaria que a onda T estivesse já positivando, e ela tem características assimétricas. A parte descendente é menor, que a parte é mais lenta do que a parte ascendente, o que daria só uma alteração da repolarização na parede anterior extensa, porque tem alteração da repolarização em D1 e AVL, e mais a região anterapical. Então, a interpretação do eletro seria basicamente essa alteração. Bia, em relação à técnica, né, que normalmente no Hospital do Coração se fazia para correção de CIA e CIV, na época eu discuti esse caso, você lembra? De qual o aporte que normalmente se faz quando se vai corrigir CIA e CIV com 2 meses de idade? Porque a gente tem que pensar que isso pode ser, que foi pensado, uma taquicardia cicatricial, né? Então, eu acho que há muitos anos nós utilizamos a via atrial para correção de CIV, mesmo em crianças pequenas. Aqui eu não me lembro a localização da CIV, estava descrita lá no início? Não. A maioria das CIVs é perimembranosa, né, Leonardo? E o acesso é atrial, não deveria ter, sendo um diagnóstico de CIA e CIV, não deve ter sido abordada por ventriculotomia. Seria, acho que, uma excepcionalidade. Concordo? Eu acho que... Eu, pessoalmente, nunca fechei uma CIV pelo ventrículo, mas eu acho que tudo é atrial, né? Lembrando, mas que tem a área de fibrose do próprio PET, né? E a gente pensou também em fazer o teste ergométrico, para a ideia era descartar a catecolinérgica, né? Porque, afinal de contas, ele estava brincando na piscina, 8 anos. Ele trouxe para a gente um Holter que não mostrava nada, apenas 4 extrasístoles supraventriculares. O teste ergométrico dele também normal, ele chegou a 174, ele estava em uso de amiodarona, tá? Sem arritmias. Nesse momento, a opção foi internar o paciente para suspender a amiodarona, tá? E aí a gente repetiu o eco, agora um eco feito num serviço de cardiopediatria, e levar ele para o estudo eletrofisiológico, pensando, talvez, numa ablação, se a gente conseguisse desencadear essa taquicardia. Esse foi o eco, tá? E aqui ele me fala que era um pós-operatório tardio, né? Com uma disfunção discreta do VE, né? A gente atribuiu na época essa disfunção, foi conversado, e seria talvez, estava meio pós-parada ainda, será que ainda tinha o miocárdio atordoado? E ele foi considerado um eco que não chamava muito atenção, tá? No estudo eletrofisiológico, ele não induziu nada, nenhuma arritmia, mesmo com um protocolo agressivo e uso de isoproterenol, tá? Então, qual a conduta? Lembrando que nós estamos em 2013. Pode falar. Uma questão só, uma pergunta sobre a suspensão da amiodarona. Ele estava usando há quanto tempo? Ele estava bem impregnado ou não? E quanto tempo foi suspensa essa amiodarona? Porque a gente sabe que nas arritmias ventriculares nós podemos fazer um estudo eletrofisiológico e ainda assim não haver nenhuma indução. Uhum. E não necessariamente ele não tem a arritmia. E se ele está num período em que ainda pode estar impregnado de amiodarona, se isso foi levado em consideração... Ele tinha mais ou menos dois meses de uso de amiodarona, mas ele estava na dose baixa, ele estava com 5 miligramas. E nós ainda tínhamos uma vantagem da beneficência, né? Ela ainda aceitava a SUS. Esse menino ficou internado 15 dias com suspensão, para a suspensão da droga. Então, assim, a gente achou que o estudo foi bem. Então, assim, baseado nisso, eu acho que qual conduta, já que nós não induzimos, o paciente tinha uma taquicardia muito rápida de CDI, desculpa, indicação, acho que ninguém vai ter muita dúvida da indicação de um cardiodesfibrilador nesse
paciente. Alguém quer comentar? Nessa época aí, sobre a conduta, já tem um eco com uma fração de ejeção um pouco rebaixada, e essa fração de ejeção um pouco rebaixada já pode sugerir algo mais além disso. Temos que questionar sobre uma cardioversão elétrica. Eu acho que a criança se recupera muito mais rápido de qualquer agressividade ou toxicidade ou qualquer coisa ao miocárdio. Então, eu acho que poderia ter recuperado bem mais se fosse pela cardioversão elétrica. Nessa época, já com eco normal, até chegou um eco normal, estudo eletrofisiológico normal, a única coisa que a gente pode partir aí, se na época já tinha disponível uma ressonância aí no momento, seria o que eu iria procurar para ver se tinha algo mais além do que já se imagina que seja pela própria cardiopatia congênita. Que para mim seria o principal diagnóstico aí, seria a cardiopatia congênita, levando a uma taquicardia ventricular. Eu tenho uma coisa que eu queria jogar, uma dúvida, eu vou perguntar para vocês. Ela tem uma alteração eletrocardiográfica num canto, e que é diferente, obviamente, do PET, onde que está. Ela tem uma região anteroapical, uma alteração de repolarização, isso pode ser por causa do PET. Agora, aquela onda Q profunda que acontece em D1 AVL, V4, V5, V6, provavelmente vai se espalhando para trás. E se a cardiopatia for corrigida, aquele R alto já não deveria estar lá, porque você corrigiu a CIV, a sobrecarga restringe, o R tem que diminuir. Então, aquilo lá pode ser um sinal de uma zona inativa. Qual a experiência que vocês têm de existir durante o procedimento cirúrgico? Eu acho que aqui a indicação é profilaxia, na minha opinião, assim, eu acho que teria que ir para o desfibrilador por conta do evento que teve. Na realidade, a gente não tem uma causa reversível e é um evento secundário. Mas qual a experiência que vocês têm de microêmbolos durante a circulação extracorpórea que façam zona inativa e não façam aquela complicação aguda que se vai... embolizou para coronária ou alguma coisa assim e o paciente sai parado. Qual que é a experiência que vocês têm de embolização periférica ou falha na cardioplegia, gerando essas zonas inativas, essas fibroses? Embolização aérea ou embolização de microêmbolos? As duas coisas, pode ser. Aéreo, eu acho que a embolização aérea é mínima, acho que nem é considerada, muito menos a outra. Acho que se você tiver parâmetros de parinização normal que a gente tem, eu me preocuparia mais, talvez, em proteção miocárdica mal realizada. Mas se tinha ecocardiogramas com função normal, eu também descartaria essa hipótese se ele tivesse ecocardiogramas prévios com função normal. Sinceramente, eu não vejo nenhuma relação da correção de uma CIV com CIA, das formas habituais como nós fazemos, com esse eletro. Então, assim, na verdade, se a gente quisesse ser mais fino, talvez investigar a árvore coronariana da criança no sentido de que, não, está normal, realmente, não tem nada, e aí a gente parte para o tratamento mesmo da própria arritmia, que é uma arritmia grave que vai ter que ser tratada. Bom, seguindo meu amigo Braulio ali, a gente pediu uma ressonância antes da gente colocar o desfibrilador. Eu falei 2013, porque em 2013 a gente não tinha desfibrilador eu falei para vocês, não tinha desfibrilador compatível com ressonância. Então, isso daí eu acho que fez a diferença na vida desse paciente. Ele tem uma moderada dilatação do ventrículo esquerdo na ressonância, né? Acentuada trabeculação com aspecto de não compactação e hipossilesia lateral na parede de VE, com uma relação de 3,5. Identificam-se também na região apical, porção lateral de VE, paredes muito finas e discinéticas. A função do VE era de 48. Então, o diagnóstico foi de um miocárdio não compactado para essa criança. Bom, ele foi, obviamente, ao implante de desfibrilador, tá? Esse é o raio-x atual, você vê que ele já cresceu e a minha alça já começou a abrir.
E para vocês, a evolução dessa criança, ele está sem choques, no entanto, ele faz TVs não sustentadas, tá? Está usando IECO, Spiro, AS, Carvedilol, hoje ele está em acompanhamento no miocárdico. O eco, a função já caiu um pouco, tá? Ele está com uma função discreta, moderada de VE, e começou a aparecer uma hipertensão nessa criança. Essa é a evolução dele, tá? Está sendo acompanhado também no miocárdio. Bom, segundo caso, JABL, masculino, 4 meses, portador de transposição. Ele foi submetido em 2012 à correção cirúrgica de cardiopatia através da técnica de dupla translocação, que uma das responsáveis por essa técnica está sentada ali na mesa, é a técnica do Dr. Glaucio e da doutora Beatriz, tá? Aqui, se alguém tiver interesse, a publicação. E no POI ela apresentou um bloqueio atrioventricular, quase me bateram quando eu fiz esse eletro. Só lembrando, já foi bem estudado, né? A bradicardia, que numa criança, o que eu esperaria para ela era de 140, e com aquele ritmo ela só está dando 19% do débito. E aí, qual conduta a gente poderia tomar, né? Esperar um mês para a reversão do quadro, implantar imediatamente um marca-passo, esperar 15 dias para a reversão do quadro, usar corticoide em altas doses por 10 dias e reavaliar após, ou implantar um marca-passo definitivo em 7 dias? Na diretriz de arritmias em criança e nas diretrizes internacionais, eles têm optado cada vez mais por implante precoce. Eu tenho, então, a última alternativa vai excluir, a primeira, antes era 15 dias, ele se encurtou desde que não haja uma causa reversível. Quanto ao corticoide, eu esqueceram que eu faço arritmia falando como cardiopediatra, né? O corticoide tem um monte de problema no pós-operatório, né? Ele aumenta a glicemia, que aumenta a mortalidade, ele aumenta a chance de infecção, piora a cicatrização, o que aumenta a comorbidade, e ele aumenta a retenção de líquido e sensibiliza a periferia à catecolamina, que aumenta a pós-carga. E ele só reverte os bloqueios que são edema, que eles, com suporte de UTI, eles vão reverter. Então, é um tratamento que, ao meu ver, ele é mais maléfico do que benéfico ao paciente. Mas a gente tem uma tendência nas UTIs, no geral, do intensivista querer dar o corticoide, né? E aquele corticoide ele traz um benefício ruim para o paciente. Então, eu acho que a função nossa é tentar trabalhar esses caras para não utilizar o corticoide, né? Não tem um porquê, ele só traz mais malefícios no pós-operatório, não sei a opinião de vocês, mas isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa estar trabalhando com o pessoal que faz a terapia intensiva, cuida do pós-operatório. A ideia é porque sempre o pediatra quer colocar corticoide, a gente sempre é contra essa colocação de corticoide. Eu não sei se eu gostaria de perguntar se no serviço de vocês, algo que a gente tem observado lá claro, implantando cada vez mais cedo o marca-passo. O que eu tenho visto lá é que algumas equipes são resistentes a implantar cedo, querem seguir os 15 dias. E o que eu observo depois no nosso ambulatório da parte pediátrica é que os pacientes que demoraram essa reversão, os pacientes que reverteram mais tardiamente, não é incomum nós vermos eles voltarem com 30 dias bloqueados. Eles saem em ritmo sinusal, depois de 10 dias, 15 dias, e depois vai de alta com ritmo sinusal, depois de uns 30 dias ele volta bloqueado ou com BAV2/1, sintomático, necessitando de implante. Eu não sei, gostaria de ver a opinião de vocês. Hoje o Pequeno Príncipe segue uma regra bem rigorosa, 7º dia, tal, qualquer um bloqueio, todos os pacientes vão para o marca-passo, e o que eu mais vejo isso é que encurta muito o tempo de UTI. O maior problema que a gente tem é que às vezes tem paciente que fica esperando até o 7º dia para fazer esse holter, porque nós não tiramos paciente do UTI com marca-passo externo, todos estão no UTI. Então lá no 7º dia, feito o holter, veio um QRS que não conduz, é implantado o marca-passo. E uma coisa, as coisas são legais, né, que o cirurgião, vocês operam, às vezes chega e fala, olha, realmente
o tipo de técnica ou a prótese que foi colocada é muito grande, provavelmente esse bloqueio é anatômico. Às vezes, a gente sempre fala, um cirurgião, ele sabe as glórias e sabe as limitações do método, né? Ele acaba falando, olha, a probabilidade de reverter é pequena, porque a prótese era muito grande, eu precisei colocar uma prótese maior, eu precisei manipular mais a junção. E às vezes dá para você implantar até antes dos 7 dias, né? A lesão foi anatômica, eu acho que ficar esperando só... No nosso grupo a gente tem o hábito de, por exemplo, nos casos onde nós sabemos que, por exemplo, uma comunicação interventricular, uma tetralogia de Fallot, onde nós fizemos a correção da CIV e a criança sai bloqueada, porque ela já está bloqueada ali naquele momento, quando você abre a pinça da aorta, ela já vai sair bloqueada. Se não houver a reversão ali, com um pouco de estimulação adrenérgica, uma observação de um período, a nossa conduta é retornar na circulação extracorpórea e reposicionar os pontos. Isso nós fazemos sempre. Então, assim, a criança que tem essa tendência de reversão, mesmo saindo bloqueada, é a criança que já sai com uma frequência melhor. Então, se a gente esperar e ela reverter, ela dá um pouco mais de segurança de não bloquear mais tardiamente. Mas pode acontecer de qualquer forma. Nesse caso aqui, é um pouco diferente, essa cirurgia é uma cirurgia mais complexa, tem toda a dissecção no anel tricúspide, no anel mitral, e nesse local aí que a gente suspeita que tenha acontecido o bloqueio, e aí não dá para voltar, e é uma questão de bloqueou e por lesão mesmo, não tem como reverter na cirurgia. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, só para a gente poder discutir o último. Então, pelas diretrizes, as nossas diretrizes brasileiras já é 7 dias no pós-operatório, tá? Como na americana também. Qual o tipo de marca-passo a ser implantado, né? Um monocâmara endocárdico, um dupla câmara endocárdico, um monocâmara epicárdico, um dupla câmara epicárdico ou um biventricular, já que ela é uma cardiopata. Bom, depois de toda a discussão, né, que a gente tem, lembrando que ela tem 2 meses, né? E como a gente é um apaixonado pela estimulação dupla câmara, apesar dessa diretriz que eu brigo e mostro ela sempre para falar que eu não gosto dela, porque essa criança, obviamente, acho que tinha uns 3 quilos e seria epicárdico, e, no entanto, nas diretrizes americanas, né, a gente não deve colocar, só deve colocar assim, monocâmara se o átrio não puder ser estimulado. A gente sabe muito bem que o débito no dupla câmara e no monocâmara é completamente diferente e, por conta disso, a gente foi para um dupla câmara e essa foi a radiografia logo depois. A gente melhorou muito, tá, Leonardo? Isso aqui era no início, que a gente ficava brigando para esse eletrodo não ficar mais aqui, mas agora todos os nossos ficam bonitinhos subxifoide, não ficam mais aqui dentro. Mas esses eram os nossos primeiros casos e ainda os eletrodos. A gente conseguiu colocar dupla câmara, mas o eletrodo ainda ficava um pouquinho lá, mas tudo bem. Bom, então essa criança foi para um dupla câmara, 2 meses de idade. Olha o QRS dela, não ficou alargado, né? Não tão alargado. E olha o aspecto, né? Como o doutor Leonardo já mostrou, o aspecto maravilhoso, nem se vê o gerador do marca-passo. A cicatriz maior é por conta da primeira toractomia dela, obviamente. Bom, 25/8/2013, 4 meses de implante, limiares excelentes, a criança completamente dependente, tá? Aí ela volta, essa criança, ela é do Maranhão, ela volta com 1 ano e 1 mês de implante de marca-passo, em classe funcional 3/4, ela saiu do meu consultório para internação. Na época ela estava usando captopril, furosemida, dactônio, digoxina, porque lá no Maranhão já tinham iniciado. Os limiares do marca-passo dela estavam completamente mantidos, mas ela apresentava um grande quadro de insuficiência cardíaca. Bom, e agora, né? O que fazer?
Bom, ela foi para a UTI, ela ficou completamente dependente de adrenalina e milrinone, tá? Ela foi submetida, foi investigada toda a parte, foi submetida a um cateterismo, as coronárias dela eram completamente normais, foi submetida a uma cintilografia com galhos sem sinais de miocardite, foi submetida a uma cintilografia miocárdica com tecnésio, a fração de ejeção foi 11%, sem sinais de isquemia e sem áreas de fibrose. Bom, esse era o ecocardiograma mostrando uma disfunção sistólica importante do ventrículo esquerdo, pior em relação ao exame anterior, e esse exame já foi realizado dentro da UTI com a criança usando droga vasoativa e a fração de ejeção dela é de 28%. Bom, esse é o raio-x dessa criança. Então, vocês notem a diferença, né, do pós-operatório para o que nós temos agora, com 1 ano. E aí a gente, qual conduta, né? Transplante cardíaco imediato, colocar a criança em ECMO, aumentar a frequência do marca-passo, avaliar a possibilidade de biventricular ou chamar os universitários. Braulio, quer falar? Foi colocado um marca-passo com estimulação, dupla câmara, desculpe, estimulação de ventrículo direito exclusiva. Nós temos que pensar que diante de nenhum exame complementar justificando essa disfunção miocárdica, ressonância não foi feita, mas... Não, no dia ela tinha marca-passo, né? Já tinha marca-passo, não permitia. Não permitia, bem. Mas fez CAT, fez cintilografia, o eco mostra bem que nós temos uma disfunção miocárdica importante, fração de ejeção muito baixa. Aqui nesse caso, do transplante, eu acho que é algo muito agressivo nesse caso. Eu acho que nós podemos tentar outras coisas. Colocar a criança em dispositivo de assistência cardíaca, eu acho que ela não estava tão instável, já que ela não estava necessitando de drogas vasoativas. Não, milrinone e adrenalina sem desmame. Ah, já estava? Okay. Sem desmame. Para a fila do transplante ela iria, com certeza. Agora, eu tentaria aí ainda uma possibilidade de um eletrodo biventricular, da estimulação biventricular, já que nós temos, segundo o David, mais uma vez extrapolando do adulto para a criança, 40% dos pacientes podem descompensar com estimulação ventricular exclusiva, então, ventricular direita exclusiva. Então, eu tentaria aí fazer estimulação biventricular, já que o transplante vai demorar. Então, como uma ponte para o transplante, ou até melhor, se for somente por isso, poderia até reverter o caso. Eu queria fazer um comentário. Eu coordeno 2 grupos de transplante, o do Pequeno Príncipe pediátrico e o de adulto de um outro hospital, e é impressionante como na fila de adultos, toda reunião sai paciente para ressincronizador. E na população pediátrica, a maior dificuldade que a gente tem é de lastrear esses pacientes em diretrizes. O Hospital Pequeno Príncipe, a gente é atendido toda a parte cirúrgica consonante com Pittsburgh, a gente tem visitas diárias de Pittsburgh, que audita nosso serviço de cirurgia cardíaca, e recentemente a gente teve uma reunião exatamente sobre quando indicar ressincronizador em criança. E eu acho que não existe substrato de guidelines para indicar para nenhum paciente, principalmente os cardiopatas nem se fala, porque é ventrículo direito, que é mais doente. Eu, pessoalmente, nessa criança, ela já é um Intermax com droga vasoativa, ou seja, eu listaria para transplante. Mesmo porque não vai sair de uma hora para outra, né? Eu acho que listar tem que ser... Mas eu acho que, assim, tem umas coisas que são interessantes, por exemplo, eu acho que tem que ser listado porque vai ser listado com prioridade por causa da droga vasoativa. Agora, tem uma coisa interessante, a fração de ejeção, sem medicação, era de 11%. Mas era cintila, né? E a fração, mas assim, e a fração de ejeção com eco, com droga, era 28%. Tem um estudo... Mas o que acontece, Rogério, é que assim, a cintilo, não dá para comparar a cintilo com as frações. E assim, na verdade, essa criança, ela piorou muito rápido. Ela chegou bem descompensada no consultório, ela entrou na UTI, ela já entrou para a droga vasoativa e assim, a gente não conseguiu tirar a droga vasoativa, né? Aí, o que nós fizemos? Como nosso coração não dá em árvore, ainda mais coração numa criança de 1 ano e 2 meses, nós chamamos universitários, fizemos um eco que mostrava uma grande dissincronia, tá?
E chamamos o Dr. Henrique, tem uma senhora experiência, tinha uma grande dissincronia, e diante disso a gente optou por fazer um biventricular para essa criança. Foi feito aqui, a gente abriu, a doutora Bia abriu só lateral, né? Já abriu lateral, colocou o eletrodo do VE e tunelizou para a região subcifóide, para que não tivesse que abrir e levar mais, colocar com a chance, mais risco para a criança, né? Então, esse foi o aspecto final do biventricular. E esse era o QRS pré, que eu tinha 160 milissegundos. Se você pensar como uma estimulação, ele não é tão largo assim. E pós, ele ficou em 120 milissegundos. Bom, essa criança evoluiu. Um dia após a ressincronização, a adrenalina foi desligada. 5 dias após, o milrinone também foi desligado. 1 semana a paciente saiu da UTI. Porém, o eco de controle não tinha mudado a fração de ejeção em 10 dias. E aí, o que a gente faz? Coloca a paciente em fila de transplante, afinal de contas a fração de ejeção dela não mudou. Programa o intervalo atrioventricular no eco. Religa a droga, quem sabe vamos pulsar com levosimendan essa criança. Ou observa, baseado na clínica. Oi, bom, eu acho que eu concordo que a questão da ressincronização, só voltando um pouco, a questão da ressincronização não tem uma evidência muito importante, mas às vezes um ventrículo único, por exemplo, que sofre com uma estimulação diferente da estimulação habitual, ele pode ter benefício com a ressincronização. Eu estou falando isso de experiência própria porque a gente tem alguns casos também, a Heloísa está aí também, a gente tirou da mesma forma da UTI uma criança com ventrículo único e fez a ressincronização cardíaca. Eu acho que é um mundo para a gente trazer cada vez mais evidência científica. Eu acho que é importante isso. A lista para transplante, nesse caso, lógico que a fração de ejeção está rebaixada, você sai da classe funcional, mas outra coisa que eu queria chamar a atenção, nem lembro do caso mas efetivamente, mas a gente ajustou alguns intervalos a ver junto com o ecocardiograma, principalmente nesse que a gente ressincronizou, e houve uma melhora significativa da hemodinâmica. Eu não entendi o conceito de ressincronização em ventrículo único. Então, a ressincronização no ventrículo único, pelo fato da estimulação ter levado uma dissincronia, e foi para o marca-passo, houve uma estimulação ventricular e houve um alargamento do complexo QRS e, teoricamente, a forma de ativação foi modificada. E, nesse caso, houve uma piora da função sem relação com pós-operatório, sem relação com coronariopatia. Foi uma experiência clínica que deu sucesso. Por isso que eu estou falando que é um caso a ser, para a gente fazer um levantamento de novas experiências, mas que a gente tem visto na prática alguma melhoria, sim. Mas você não sincroniza o ventrículo direito com o esquerdo? A gente, na verdade, fez ressincronização, a gente coloca... Dentro do mesmo ventrículo. Desde o mesmo ventrículo. Isso. Eletrodo em duas regiões, não na ponta, base e lateral. Bifocal. Seria um bifocal, mas é uma cavidade única. É uma cavidade única. Eu acho que ela quer comentar. Só uma pergunta. Bom, eu sou clínica. A minha dúvida é por que não foi colocado... Eu também trabalho no serviço onde tem cirurgia de criança e o cirurgião cardíaco, normalmente eles já vão direto no VE. Isso. Não sei se teria uma história diferente se esse eletrodo tivesse sido implantado no ventrículo esquerdo. A rotina não é quando você faz um implante apicárdico colocar, a princípio, já no ventrículo esquerdo, que seria o ideal? Não. Na verdade, nós não temos colocado inicialmente no ventrículo esquerdo, porque você tanto pode encontrar os de implante de VD isolado, quanto o implante de VE isolado, o átrio ventricular usando o VD e o átrio ventricular usando o VE. Se você... Eu não sou a melhor pessoa para falar em termos de literatura, mas eu tenho visto, sim, que existe
uma melhor resposta em termos de não haver desincronismo nos marcapassos em VE, mas não é a regra. Também tem desincronia no marcapasso de VE. Então, assim, atualmente... Depende do ventrículo, que é o ventrículo da criança, né? Sim, então, na nossa casuística, por enquanto, a gente faz o acompanhamento e nos casos onde há alguma suspeita de haver o desincronismo, aí sim fazer o implante na câmara esquerda, mas eu acho que é uma dúvida. A gente teria que fazer um estudo duplo cego para ir a longo prazo, quer dizer, é um estudo ainda bem delicado para poder fazer a indicação, falar que a indicação de estimulação átrio-VE seria a de escolha, não sei você. Algumas vezes eu tentei pôr no VE, mas o problema é que o epicárdico no VE, quando você larga o coração, ele fica perto do nervo frênico e acaba estimulando o frênico, porque a parede lateral, o ápice do VE, percorre o frênico. Eu tenho posto no ápice do ventrículo direito mesmo. Às vezes eu ponho o eletrodo no lado esquerdo também, mas minha rotina eu não sei se tem alguma também diretriz que oriente para isso. Eu acho que a gente tem que se basear muito em evidências concretas. Eu entendo que casos isolados oxigenam às vezes a vida da gente, mas quando a gente fala lá no Pequeno Príncipe, acho que tem uns 25, 30 ressincronizadores. Cada caso é uma discussão isolada, sem base nenhuma nesse nós vamos pôr, porque eu entendo esse tipo de coisa, mas para nós levarmos isso como uma mensagem, eu acho que eles oxigenam a vida da gente, dá a ideia, mas para confirmar indicações futuras, na cardiopatia congênita eu acho meio restrito. Eu só queria registrar, porque realmente não existem casos suficientes para estabelecer uma metodologia comparada e testada, estatisticamente testada, até porque são casos que não são tão frequentes como esse, mas eu chamo a atenção de observações nossas, que a posição do eletrodo na superfície do coração é muito determinante de resultado, de compensação. Eu já vi casos no nosso serviço, inclusive há muito tempo que eu me preocupo com isso, que você, à medida que fica às vezes mais fácil, porque não tem gordura, não tem vaso, e você se aproxima da vida de saúde, você causa uma obstrução ao esvaziamento cardíaco, ocorre um retardo maior na condução. E a dificuldade, porque o coração, a organização funcional dele é fantástica realmente, e o risco por 15 é para liberar o estímulo lá embaixo, para que a contração vá da ponta na direção da via de saída. Se você põe uma estimulação muito em cima, você causa uma contração primeiro numa área mais próxima da saída das artérias. Bom, eu estou ficando um pouquinho velha, então eu participei desde os primeiros biventriculares, quando a gente começou em 99, e a gente tinha uma ânsia muito grande, a gente mantinha o paciente internado para fazer o eco em 15 dias. E o que a gente via, todo mundo que o eco não mudava a fração de ejeção em 15 dias. Às vezes o eco até piorava após os biventriculares no início, que você precisa de um tempo de remodelamento. E isso foi uma das coisas que eu bati muito. Eu falei, calma, a criança melhorou muito, vamos esperar mais um pouco. A gente levou essa criança, obviamente, ao eco para fazer o ajuste do delay AV, mas não teve muita coisa que mudou, né? O fato de da gente ter indicado, Leonardo, foi assim, a gente não tem literatura, mas a gente jogou todas as outras causas foram retiradas, não tinha uma outra causa para a criança ter descompensado assim um ano, e a ideia, e quando a gente levou o eco, ela tinha uma importante desincronia. Bom, isso aí foi o ajuste do delay AV dessa criança. Essa é o pós-operatório, aqui ela já está brincando na UTI, e trazendo para vocês a evolução. Essa criança teve alta hospitalar 20 dias após, 4 meses após o implante do marcapasso, a fração de ejeção dessa criança veio para 64%. Tá? É o desempenho ventricular direito e esquerdo preservado e a classe funcional 2. Bom, esse é o raio-x e a última consulta dessa criança foi dia 10/4/2018. Eu creio dizer que ela está em classe funcional 1.
porque ela brinca, pula, quase quebra o consultório quando ela vai lá. A única medicação que ela está usando atualmente é digoxina, que a cardiopediatra ainda manteve. E o último eco dela, da agora, de abril, quando ela veio. Câmaras cardíacas esquerdas exibem dimensões normais, câmaras cardíacas direitas têm morfologias e dimensões normais. Pós-operatório tardio de transposição com bom resultado. A mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, que em crianças as evidências do benefício da coisa são limitados, da ressincronização são limitados, há relatos de caso, análises retrospectivas de populações heterogênicas, pequenos trials e crossovers em pueris. No entanto, não há uma recomendação específica nessas populações. O transplante cardíaco em criança é um desafio bem maior que em adultos, principalmente pela falta de doadores. E o avanço do tratamento das cardiopatias congênitas com inúmeras técnicas novas nos faz olhar com carinho para essa população. Infelizmente, meu horário está estourado. A gente vai encerrar com esses 2 casos. Muito obrigada.